Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa disciplina de geometria analítica, inicialmente com a parte de vetores. O tratamento geométrico, tá? Então, veremos algumas noções aí, algumas definições de vetores, mas primeiro analisando de forma geométrica, tá? Depois a gente vai trabalhar todos esses conceitos de forma algébrica. Noção intuitiva de vetores. Existem dois tipos de grandezas, são elas as escalares e as vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que ficam completamente definidas por apenas um número real acompanhado de uma unidade de medida adequada. Por exemplo, nós temos o comprimento, né, a área, o volume, massa, temperatura, densidade. Né? Por exemplo, a gente quer saber o comprimento de um determinado fio. Né? Eu tenho um fio ali que tem 10 metros de comprimento. Então, esse número 10, acompanhado da sua unidade de comprimento, que seria metros, né? 10 metros de comprimento, a gente diz que com essa informação ela já está completa. Né? Se a minha intenção era saber qual o comprimento de um fio, ao dizer 10 m, né, unidade de medida de metros, 10 metros, essa informação está completa. Tá? Assim a gente analisa as grandezas escalares. Já as grandezas vetoriais não são completamente definidas apenas por seu módulo, ou seja, pelo número com sua unidade de medida correspondente. Para que elas, para que elas sejam perfeitamente caracterizadas, necessitamos conhecer, além do seu módulo, né, além do número com a unidade de medida, precisamos também conhecer a sua direção e o seu sentido. Exemplo de grandezas vetoriais. Nós temos força, velocidade, aceleração. Tá? Então, por um exemplo aqui, vamos supor que eu dê a seguinte informação. Né? Eu tenho um carro viajando a uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Tá? Em matemática e em física, a gente diz que essa informação da velocidade, que é 60 quilômetros por hora, ela carece de mais informações para estar completamente definida. Ou seja, quando eu informo 60, o número, né, o valor numérico 60 mais a unidade de medida, quilômetros por hora, essa informação, quando se trata de velocidade, é, pode levantar outros questionamentos. Né? Pode, é, pode ter mais informações para que ela seja completamente compreendida. Né? Digamos assim, se um carro está a uma velocidade de 60 quilômetros por hora, ele está se deslocando. Né? Se ele está se deslocando, qual que seria a direção desse deslocamento? Qual que seria o sentido desse deslocamento? Vai de uma cidade a uma outra cidade, de um ponto A a um ponto B? Tá? Ou seja, essas outras informações deixaria, né, nosso questionamento completo. Tá? Então, as grandezas vetoriais são essas, em que a gente diz que elas não ficam completamente definidas, completamente determinadas, apenas com a parte numérica e a unidade de medida. A gente precisa, além disso, conhecer uma direção e um sentido, que seria um exemplo aí da velocidade. Né? Outros exemplos bastante fáceis de a gente imaginar é a questão da força. Né? Você tem uma força de 4 newtons sendo aplicado a uma certa partícula, a um certo corpo. Tá? 4 newtons tem uma parte numérica e tem a unidade de medida. Mas se há uma força sendo aplicada a um corpo, né, e vamos supor que esse corpo seja de uma massa desprezível, ele vai sofrer um deslocamento, vai sofrer uma movimentação. Sofrendo esse deslocamento, qual seria a direção desse movimento? Qual que seria o sentido desse movimento? Tá? Então, eu preciso de mais coisas ali para completar a minha ideia, completar a minha informação. Então, por isso, a força é tida como uma grandeza vetorial. Tudo bem? Vamos para a definição de vetor. O que é um vetor? Um vetor, na verdade, nada mais é do que um segmento de reta orientada, ou seja, uma seta. E essa seta deve ser caracterizada por um comprimento, então ela deve ter um comprimento, onde esse comprimento dela vai representar o módulo ou intensidade. Tá?
Então, no estudo de vetores, ao falar em comprimento de um vetor, módulo de um vetor ou intensidade de um vetor, estamos falando da mesma coisa, tá? São todos sinônimos aqui no nosso estudo de vetores. Então, quando a gente tem que representar uma certa grandeza vetorial, a gente utiliza para essa representação um vetor. E um vetor nada mais é do que uma seta. O comprimento daquela seta vai estimar, né, vai indicar a intensidade daquela grandeza, né? Por exemplo, se eu tenho uma força sendo aplicada a uma partícula e essa força é de 4 newtons, então eu vou lá e desenho uma seta com 4 unidades de medida de comprimento. Vamos supor que 4 centímetros, tá? Onde cada centímetro vai corresponder a 1 newton de força. Entendido? Então, a forma do vetor, que é uma seta, ela serve para representar uma determinada grandeza vetorial. E o comprimento daquela seta representa justamente o módulo, ou seja, a intensidade daquela grandeza, né? Se se trata de velocidade, eu tenho lá vamos supor, tem uma seta lá com 6 centímetros de comprimento, onde cada centímetro equivale a 10 km por hora. Então, aquele corpo vai estar viajando a 60 km por hora, ok? E assim a gente continua com as representações, tá? Então, e o vetor é caracterizado, na verdade, por 3 critérios aqui, né? O comprimento, a direção e o sentido, né? O comprimento, como eu falei, o comprimento da seta indica a intensidade daquela grandeza, o módulo daquela grandeza. A seta também tem que ter uma direção, né? Ela pode ser vertical, pode ser horizontal, pode estar sobre um ângulo de 30 graus ou qualquer outra angulação, que vai indicar, né, nessa situação aí, a direção daquela grandeza. E um sentido, ou seja, está indo para o norte, está indo para o sul, está indo para um ponto P, né? Ou a gente diz da esquerda para a direita. Quando eu digo da esquerda para a direita, eu já estou embutindo 2 informações. Eu já estou dando a direção e estou dando o sentido, né? O sentido eu já estou dizendo que está indo para a direita. Quando eu digo da esquerda para a direita, quando eu dou a informação de 2 pontos, 2 lugares ali, aquilo ali vai nos dar a ideia de uma reta, né? E a ideia de uma reta fornece justamente a direção. Um exemplo. Consideremos um avião com a velocidade constante de 400 km por hora, deslocando-se para o nordeste sob um ângulo de 40 graus. Na navegação aérea, as direções são dadas pelo ângulo considerado a partir do norte, em sentido horário, tá? A nossa representação, né, vamos utilizar aqui um vetor para representar essa situação, ou seja, representar essa grandeza vetorial que é a velocidade deste avião. É o que nós teríamos aqui, né? Essa seta aqui com essa inclinação indica justamente a velocidade, a grandeza velocidade desse avião. Então, observe que ela tem aqui 4 espaçamentos, né? Está dividida em 4 partes iguais, que são esses tracinhos, onde cada um desses espaços aqui equivale a 100 km por hora, né? Como tem 4, então o comprimento da minha seta, que é de 4 unidades de medida, equivale ao módulo da minha grandeza vetorial, ou seja, equivale à intensidade daquela velocidade. No caso, são 400 km por hora, né? A direção, que é dada por essa inclinação aqui, nesse caso 40 graus com o norte, né? Que é a forma que são dadas as navegações, navegação aérea, tá? Aqui a gente vai trabalhar mais com a questão do plano cartesiano, então as angulações vão estar mais direcionadas com esses tracejadozinhos aqui, né? Isso com o horizontal, com a horizontal, que estaria aqui representando o eixo X, né? Então, a gente seria esse ângulo aqui, né? Na maioria dos nossos exercícios e exemplos, a gente vai ver a angulação a partir do eixo X, a partir do eixo horizontal. Mas como o meu exemplo aqui se trata da navegação aérea, lá é comum usar, é usual isso aqui, né? A angulação a partir do norte, tá? E o sentido, né? O sentido é para onde está apontando a minha seta, né? Aonde eu tenho essa setinha aqui, ela fornece justamente o sentido do meu vetor.
Então, a gente tem o módulo, 4 unidades de medida, que representa os 400 km por hora. Nós temos a direção, que é nordeste, e temos o sentido, que é esse ponto extremo aqui da nossa seta. Tudo bem? Assim, a gente usa os vetores para representar as grandezas vetoriais. Observação. Dois ou mais segmentos orientados de mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido são representantes de um mesmo vetor. Tá? Então, quando eu digo mesma direção, significa que eles são paralelos ou colineares. Então, se eu tenho dois segmentos de reta orientados, ou seja, duas setas que têm o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido, então a gente afirma que eles representam um mesmo vetor, ou seja, trata-se de dois vetores iguais, trata-se do mesmo vetor. Tá? Vejamos essa situação de forma geométrica. Né? Então, dados dois pontos aqui, um eu vou chamar de ponto A, o outro de ponto B, e vou formar um segmento de reta orientado, ou seja, um vetor que será chamado de vetor AB, tá? Ou vetor V. Tá? É uma forma de a gente estar representando vetores, tá? Denotando, dando nome a vetores. Ou a gente usa letras minúsculas com uma seta em cima, ou a gente usa duas letras maiúsculas também com uma setinha em cima, onde a letra da esquerda vai indicar a origem do vetor e a letra da direita vai indicar o ponto final dele. Tá? Então, nesse caso aqui eu tenho um vetor V, ou o vetor AB, que se trata do mesmo vetor. Tá? E aqui eu tenho um terceiro ponto, que eu estou chamando de ponto P. E a partir desse ponto P, eu quero obter um vetor que seja representante desse vetor V também. Tá? Ou seja, como que eu deveria fazer isso? Como que a partir desse ponto P eu obtenho um vetor que seja representante desse vetor azul aqui, desse mesmo vetor? Né? Para que ele seja representante desse vetor azul, ele tem que ter o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, a partir do ponto P, você vai traçar uma seta, né, que tenha esse mesmo comprimento, que seja paralelo a essa seta azul e que tenha o mesmo sentido, ou seja, de A para B, então aqui vai ser de P para o próximo ponto que eu vou desenhar aqui em cima. Né? É como se fosse aqui da esquerda, da parte de baixo, indo para a direita e subindo um pouco, né? Ou seja, com uma determinada inclinação. Então, construir aqui a minha seta com o mesmo comprimento e paralelo ao vetor V. Então, significa que o meu ponto extremo aqui, o meu ponto Q, vai nos fornecer o vetor PQ, onde esse vetor PQ é também representante do nosso vetor V. Tá? Ou seja, com isso, a gente afirma que, dado um vetor, a gente pode obter representantes daquele vetor em qualquer lugar do plano ou do espaço. Vai depender de onde a gente vai estar trabalhando, se é no plano cartesiano ou se é no espaço tridimensional. Tá? Para ficar de forma mais generalizada, vamos ter essas ideias mais no espaço tridimensional. Né? Então, dado um vetor, eu sempre posso obter um representante dele em qualquer ponto do espaço, desde que a partir daquele ponto eu construa uma seta que tenha o mesmo comprimento, a mesma direção, ou seja paralelo ao anterior, e o mesmo sentido. Dado isso, esses dois vetores são representantes de um mesmo vetor, em outras palavras, eles são iguais. Tudo bem? Então, logo, o vetor V é igual ao vetor AB. Ó, vejam que eu coloquei a letra A primeiro e a letra B depois. Por quê? Porque A é o ponto de origem do vetor e B é o ponto extremo, o ponto final dele, que é onde tem a seta. Okay? E também é representado pelo vetor PQ, ou seja, o nosso vetor V também é representado pelo vetor PQ. Ele tem origem no ponto P e ponto extremo, ponto final no ponto Q. Vai de P para Q. Né? Então, por que, que um é dito representante do outro? Porque eles têm o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Tá? Observe que, quando se trata de vetores, pessoal, a gente não menciona na sua definição a questão de localidade. Tá? Daí vem a seguinte observação. Um vetor não tem lugar fixo no plano e nem no espaço.
você pode achar vários vetores, né, infinitos vetores iguais a um vetor dado em qualquer lugar do plano ou do espaço. Basta que você encontre uma outra seta lá, você construa uma outra seta que tenha mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Tá? Ou seja, não importa o local onde ele está. Tudo bem? O que é diferente quando a gente trabalha com retas, né? Por exemplo, se uma reta tem uma certa localização, se você obtém uma outra reta em uma outra localização, você não pode dizer que essas retas são iguais. Elas podem ser até paralelas, tá? Mas elas não serão iguais porque, se você for observar a equação que representa elas, se uma não tem o mesmo lugar da outra, as equações vão ser diferentes. Logo, vão representar retas diferentes. Agora, vetores essa, têm essa particularidade, né? Eles não têm lugar fixo, né, no plano nem no espaço. Tá? E isso é que ajuda nas definições e até mesmo nas demonstrações de vários conceitos, de várias fórmulas que a gente vai obter aqui na nossa geometria analítica. Essa questão de um vetor não ter lugar fixo, né, no plano nem no espaço facilita muito a nossa vida em termos de algumas demonstrações. Tudo bem? Lembrem sempre disso. Você pode sempre encontrar um vetor que seja representante de um outro vetor dado em qualquer lugar do plano ou do espaço. Basta que aquela seta, aquele vetor, tenha mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Casos particulares de vetores. Vamos para o caso A. U é paralelo a V, ou seja, dois vetores são paralelos se seus representantes têm a mesma direção, né? Que é o caso aqui do nosso vetor AB e do vetor PQ. Como eles têm a mesma direção, eles são paralelos. Tá? Mas observe que nada é dito a respeito do seu comprimento e nem do seu sentido. Tá? Não importa o comprimento nem o sentido deles. Para que eles sejam paralelos, essas duas barrazinhas aqui, representa o símbolo, é o símbolo que representa paralelismo, tá? Então, esses dois vetores são paralelos se seus representantes têm a mesma direção, tá? Ou seja, não importa a questão do comprimento e nem do sentido deles, tudo bem? É o que nós teríamos aqui, ó. Eu tenho o vetor U, está na horizontal, e o sentido dele está indo aqui para a direita. O vetor V também está na horizontal, também está indo para a direita, mas tem comprimento diferente. O vetor V tem um comprimento maior do que o vetor U. Mas esses vetores U e V continuam sendo paralelos. Eles não têm que ter o mesmo comprimento para que eles sejam paralelos. Tá? A única coisa que eles têm que ter é a mesma direção. O vetor W também está na horizontal, mas está indo para a esquerda, enquanto esses outros dois estão indo para a direita. Mas isso não impede de que eles sejam paralelos. Na verdade, eles são paralelos. Esses três vetores são paralelos. Por quê? Porque eles têm a mesma direção. Todos estão na horizontal. E é isso que importa ao decidir se vetores são paralelos ou não. Tá? Não importa a questão do comprimento e nem do sentido. O caso B. Dois vetores são ditos iguais, U é igual a V, se possuem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, se um for representante do outro. Foi o que eu já até mencionei aqui na nossa observação. Tá? Dois vetores são representantes um do outro se eles têm o mesmo comprimento, mesma direção e o mesmo sentido. E quando eles são representantes um do outro, a gente diz que eles são iguais. Ok? Caso C, qualquer ponto do espaço é representante do vetor zero ou vetor nulo, que é indicado por O, um ponto O, né, simplesmente uma única letra maiúscula, significa um ponto só, ou AA, que significa a origem coincide com a extremidade. Né? Esse é um único ponto, eu posso dizer que aquele ponto representa a origem e a extremidade. E dado um ponto qualquer do espaço, né, ou do plano, ele vai sempre representar o que a gente chama de vetor nulo ou vetor zero, porque ele é só um ponto. Tá? O comprimento dele vai ser de 0 unidades de medida. Tá? E nesse caso, ele não tem nem direção e nem sentidos definidos. Tá? Por isso, vem uma informação, aí, uma observação bastante importante também. O vetor nulo, o vetor zero, ele é considerado paralelo a qualquer vetor dado, justamente porque ele não tem direção definida. No caso D, a cada vetor não nulo, V, corresponde um vetor oposto menos V de mesmo módulo e mesma direção de V, porém de sentido contrário. Tá? Então, sempre que a gente tiver um vetor
dado um vetor V, é bom que a gente considere um vetor não nulo. Sempre é possível associar aquele vetor um outro vetor que tem o mesmo comprimento dele, tem a mesma direção, ou seja, é paralelo a ele, mas que tem um sentido contrário. E esse vetor recebe esse nome especial de vetor oposto. E a representação dele, a notação dele é dada por menos v. Se o vetor em questão é v, então o vetor oposto a ele é o menos v. Se fosse o vetor em questão fosse o vetor u, então o oposto a ele seria menos u, e assim por diante. Tá? Seria essa situação. Aqui nós temos o vetor v. Então, quem é o vetor oposto a v? O vetor menos v. É aquele que tem a mesma direção, ou seja, a mesma inclinação que esse vetor, tem o mesmo comprimento, no entanto, o sentido é contrário. Enquanto esse aqui está indo com essa inclinação aqui para cima, esse está indo com a inclinação oposta aqui, ó, para baixo. Beleza? Caso é, um vetor u é dito unitário se o seu módulo é igual a 1, ou seja, se o seu comprimento é igual a 1. Tá? Então, quando a gente falar em comprimento de um vetor, módulo ou intensidade de um vetor, a representação dele é dada por essas duas barras aqui, tá? E o vetor entre elas. Então, aqui nós temos módulo do vetor u, significa comprimento do vetor u. Então, um vetor é chamado de unitário quando o comprimento dele é uma unidade de medida. Tá? Então, se você tem lá, vamos supor, tem um carro viajando a uma velocidade de 100 km por hora. Né? A minha unidade de medida aí é km por hora. Tá? Então, 100 km por hora. Como essa unidade de medida é o quilômetro por hora, esse vetor não é unitário. Tá? Agora, eu tenho uma pessoa lá que está caminhando a uma velocidade de 1 km por hora. Esse 1 aí é a nossa unidade, né? É a unidade da parte quilômetro por hora. Então, esse vetor que representará essa grandeza vetorial será um vetor unitário. Tá? Então, sempre que você tiver desenhado uma seta lá e essa seta tem apenas uma unidade de medida, vamos supor que a nossa escala seja de 1 centímetro. Se ele tem 1 centímetro, ele é unitário. Se ele tem qualquer valor diferente de 1 centímetro, ele já não é unitário. E assim por diante, porque isso vai depender da escala. Né? Pode ser que a escala lá da questão considere o quilômetro, né, seja o quilômetro. Então, 1 quilômetro vai ser a nossa unidade de medida. Todo vetor que tiver 1 quilômetro vai ser um vetor unitário. E assim por diante. O caso F afirma que U é ortogonal a V, ou seja, dois vetores são ortogonais, é o que nos diz esse símbolo, tá? Esse símbolo é o símbolo de ortogonalidade. U é ortogonal a V se algum representante de U forma ângulo reto, ou seja, ângulo de 90 graus, com algum representante de V. Tá? Ou seja, como que a gente faz para analisar o ângulo entre dois vetores dados? Tá? Nem sempre esses vetores estão em contato um com o outro, mas lembrem do que eu falei inicialmente, que vetores não têm lugar fixo nem no plano nem no espaço. Então, a gente pode sempre obter representantes deles em qualquer lugar que queira. Tá? Então, o interessante é, para obter ângulo entre dois vetores, é você pegar representantes deles que estão em contato um com o outro e dali sim observar qual o ângulo. Né? Então, suponha que aqui eu tenho o ângulo U na horizontal e o ângulo V na vertical. Eles não estão em contato um com o outro, estão afastados um do outro. Mas como eles não têm lugar fixo no plano nem no espaço, eu posso obter representantes deles que estão em contato e, a partir dali, eu conseguir observar qual o ângulo entre eles. Seria essa situação. Escolho um ponto A qualquer do plano, vamos supor que aqui a gente está no plano, então escolho um ponto qualquer do plano, e a partir daquele ponto eu traço representantes do vetor U e do vetor V. Então, construí aqui um representante do vetor U. Por que ele é um representante do vetor U? Porque ele também está na horizontal, ele tem o mesmo comprimento desse aqui e tem o mesmo sentido. E a partir desse mesmo ponto A eu construo um representante do vetor V, é esse na vertical. Então, ele é um representante do vetor V, logo ele é igual ao vetor V. Por que ele é igual? Porque ele tem o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido do vetor V. E agora sim eu analiso o ângulo aqui entre eles, que é um ângulo reto, no caso aqui. Eu peguei um exemplo onde o ângulo é um ângulo reto, portanto eu posso afirmar que esses dois vetores são ortogonais. Tudo bem? Continuando os casos particulares de vetores, vejamos o caso G.
Dois ou mais vetores são coplanares se existir algum plano no qual esses vetores estão representados. Então, essa palavra coplanares significam dizer que existe, né? Que existe um plano que contém todos aqueles vetores. Então, eu posso fazer essa análise para 2 vetores, 3, 4, 5 ou mais, né? Então, vamos ver, como é que eu posso afirmar que 3 vetores são coplanares? Eles serão coplanares se existir algum plano que contenha esses 3 vetores, ou que contenha representantes dos 3 vetores, tá? Porque você pode mudar eles de lugar, né? Eles podem ter lugares diferentes, né? Você não pode mudar o comprimento, nem a direção e nem o sentido, mas você pode mudar eles de lugares. Lembra que vetor não tem lugar fixo, nem no plano, nem no espaço. Tá? Observação. 2 vetores são sempre coplanares, tá? Então, imagina aí no espaço 2 vetores, 2 setas quaisquer. Quaisquer 2 setas que você imaginar, elas serão sempre coplanares. Sempre é possível traçar um plano contendo aquelas 2 setas. Mas às vezes você pode pegar 2 setas lá que não estão em contato uma com a outra e que não seja, como elas não estão em contato uma com a outra, você pode imaginar, não tem um plano que contenha elas. Tá. Pode não conter exatamente essas 2 setas, mas vai conter os representantes dela. Ou seja, tome outros 2 vetores que iniciem no mesmo ponto e você vai ver que sempre será possível traçar um plano contendo elas. Tá? Um exemplo aqui, um exemplo mais interessante para o caso de 3 vetores. Né? Eu tenho aqui 3 vetores coplanares, U, V e W. Né? Eles estão representados no plano π. Né? Então, nessa situação aqui, é possível sim traçar um plano contendo os 3 vetores. Então, eu afirmo que eles são coplanares. Já nesse caso aqui, tem o vetor U, o vetor V, que estão representados no plano π. Já o vetor W está representado no plano π1. E esses 3 vetores não são coplanares. Por quê? É impossível obter um plano aqui contendo esses 3 vetores ao mesmo tempo. Tá? Por mais que vocês mudem ele de lugar aqui. Tá? Quando eu digo mudar de lugar, pessoal, vocês têm que mudar, mas mantendo o comprimento, mantendo a direção e mantendo o sentido. O vetor W aqui está na vertical, certo? Então, você pode jogar ele para qualquer lugar do espaço, mas desde que você mantenha ele na vertical, mantenha ele apontado para cima e mantenha o comprimento dele. Ok? Mas por mais que você faça isso, você não vai conseguir obter planos que contenham os 3 vetores. Ó, você pode imaginar um plano aqui que contém o vetor V e o vetor W, que são 2 vetores. Né? Na observação atrás, aqui anterior, disse que 2 vetores são sempre coplanares. Então, tem como se eu traçar um plano aqui contendo o W e o V, mas não vai pegar o U. Tem como eu imaginar um plano que contém o U e o V, que é o próprio plano π. O plano π contém o U e o V, mas ele não vai conter o W. Eu posso imaginar um plano aqui contendo o U e o W. O U e o W vai ser uma parede com a inclinação aqui para frente. Ó. Parede com uma inclinação aqui um pouco para frente. Então, é um plano que vai conter o U e o W, mas não vai conter o V. Né? Ou seja, em qualquer situação, nessa situação aqui, nessas inclinações que estão os vetores U, V e W, eles são não coplanares. Tá? Isso pode acontecer para 4, 5, 6 ou mais vetores. Eles podem ser coplanares e podem não ser. Tem que ser feita a análise. Tá? Serão coplanares se existir um plano, um único plano lá que contém todos eles, ou representantes deles. Se não existir esse plano, eles não são coplanares. Agora, no caso de serem 2 vetores, eles serão sempre coplanares, porque sempre será possível obter representantes daqueles 2 vetores que estejam representados no mesmo plano. Tudo bem? Ó, um caso mais geral no espaço aqui, para a gente fazer uma análise dos casos particulares de vetores que a gente viu aqui. Ó, imagine um vetor aqui do ponto A ao ponto E. Então, você teria o vetor AE. Vocês conseguem identificar aqui nessa mesma figura outros vetores que sejam representantes do AE? Né? Ó, eu posso pegar aqui, por exemplo, o BF. Né? O BF vai ser um vetor representante do AE, ou seja, um vetor igual ao AE. Por quê? Porque ele vai ter o mesmo comprimento, porque se trata da altura do nosso paralelepípedo aqui.
vai ter a mesma direção, que é a vertical, e vai ter o mesmo sentido, de baixo para cima, que nem é o A até o E, né? Então, representantes do vetor AE tem o vetor BF, tem o vetor CG, tem o vetor DH. Vamos supor que a altura desse paralelepípedo seja de 1 metro. Então, esse vetor AE é um vetor unitário. Por quê? Porque tem uma unidade de medida, né? O seu módulo, o seu comprimento é de uma unidade de medida, se a gente supor que aqui é 1 metro, né? Vamos supor que aqui é 1 metro e aqui embaixo é 2 metros. Então, o vetor AB já não é unitário, mas o vetor AE sim será unitário. Tá? Analisa o vetor AB. Tem outros representantes do vetor AB, que vai do ponto A e termina no ponto B? Quais seriam esses outros representantes do vetor AB? Tem o EF, tem o HG, tem lá atrás e embaixo o DC. Todos seriam representantes do vetor AB, por terem mesmo comprimento, que é o módulo, né? Mesma direção, que é a horizontal, e mesmo sentido, que é da esquerda para a direita. Tudo bem? E dá para a gente fazer várias outras observações aqui no nosso paralelepípedo, né? Eu posso dizer que o vetor AB é paralelo ao vetor EF. Por que eles são paralelos? AB é paralelo ao EF, porque eles estão na horizontal, têm a mesma direção. E se fosse o vetor FE? Eu pegar o vetor AB e o vetor FE. Eles têm sentidos contrários, mas eles são paralelos? Sim, eles continuam estando na horizontal. Então, são paralelos, tá? Ou seja, o sentido aí não importa e nem o seu comprimento quando a gente está verificando o paralelismo. Tudo bem? Vetores ortogonais. O vetor AE é ortogonal ao vetor HG. Vocês conseguem ver isso? Ó? O vetor AE forma ângulo de 90 graus com o vetor HG. Ah, professor, mas como que eu vou enxergar esse ângulo se esses dois vetores estão distantes um do outro? Um aqui está na frente e o outro está lá atrás. É só pegar um representante de um deles que esteja em contato com o outro. Então, mantém o vetor AE aqui e pega um representante do vetor EH que inicie no ponto A. Um representante do vetor HG, um representante do vetor HG que inicie no ponto A é o AB. Entendeu? Então, verificar o ângulo entre o vetor AE e o vetor HG é a mesma coisa que olhar o ângulo entre o vetor AE e o vetor AB, que é um ângulo de 90 graus aqui, né? Um canto de uma parede aqui, ó. Um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo entre o vetor AE e o vetor HG é de 90 graus, ou seja, eles são ortogonais. Por quê? Porque aqui tem um representante do vetor HG que forma ângulo de 90 graus com o vetor AE. Entendido? E todos os outros casos particulares dá para a gente obter algo que a gente consiga visualizar na nossa figura aqui, tá? Tentem mais casos aí e deem uma olhada também no livro lá, que vocês vão verificar bem mais exemplos. Operações com vetores, né? Vejamos como fazer algumas operações matemáticas com vetores, mas por enquanto apenas de forma geométrica, tá? Vejamos como somar vetores, como subtrair vetores, como multiplicar um vetor por um número real, tá? Mas isso inicialmente é apenas de forma geométrica. Depois, posteriormente, a gente vai trabalhar com a forma. Vamos lá. Primeira delas, a adição de vetores. Vamos separar em casos aqui. Eu vou colocar 3 casos para a gente discutir as possibilidades de como somar vetores. Primeiro caso, quando os vetores são paralelos e têm o mesmo sentido. Então, peguei, por exemplo, aqui um vetor U e um vetor V. Ambos estão na horizontal e ambos estão apontando para a direita. Então, eles são paralelos e têm o mesmo sentido. Como somar 2 vetores nessa situação? Como que a gente deve prosseguir, tá? Então, a gente pega um ponto, escolhe um ponto qualquer do plano lá, ou do espaço, se a gente estiver no espaço, né? Desenha um representante de um desses 2 vetores, tanto faz ser o vetor U quanto o vetor V. Eu escolhi primeiramente construir um representante do vetor U, né? E a partir da extremidade do ponto final de U, eu vou desenhar um representante de V. Coloquei aqui o vetor V. Tá? Então, como é que eu vou somar o vetor U com o vetor V?
fazendo isso aqui. Constrói, a partir de um certo ponto, o representante de um deles e, dando continuidade, ou seja, a partir do ponto extremo desse primeiro vetor, você constrói o segundo. Tá? E agora, um vetor que tenha comprimento equivalente à soma desses dois, representa a soma entre os vetores u e v. Ou seja, esse vetor aqui embaixo representa o vetor soma u mais v. Tá? Ou seja, quando você soma dois vetores, a sua resposta é um terceiro vetor, onde esse terceiro vetor vai ter comprimento equivalente à soma desses comprimentos, quando esses vetores são paralelos e têm o mesmo sentido, tá? Isso só vale quando eles são paralelos e têm o mesmo sentido. O vetor resultante aqui da soma, ele vai ter a soma correspondente ao módulo dos dois, tá? E vai ter a mesma direção, né? O vetor resultante tem a mesma direção, ou seja, horizontal, e o mesmo sentido dos outros dois que deram origem a ele, tá? Vocês podem interpretar isso aqui como sendo o acúmulo de forças, por exemplo, né? Imagine que você tem uma partícula lá e você aplica sobre aquela partícula uma força de, vamos supor, de 2 newtons. Uma força de 2 newtons na horizontal aqui para a direita, tá? Aí vem uma outra pessoa e aplica sobre essa mesma partícula uma segunda força, onde essa segunda força, vamos supor que ela tenha 3 newtons de intensidade. E ela tem a mesma direção, ou seja, horizontal, e o mesmo sentido, ou seja, também para a direita. Então, são duas forças aplicadas ao mesmo corpo, com a mesma direção e o mesmo sentido. Então, elas vão se somar, essas forças vão se somar para fazer um deslocamento nesse corpo de mesma direção e mesmo sentido. Então, por isso que é uma soma direta. É só você pegar o comprimento da primeira seta, que o comprimento da primeira seta significa a intensidade da força, né, da primeira força. O comprimento da segunda seta indica a intensidade da segunda força. Então, a força resultante sobre aquele corpo vai ser representado por essa seta aqui. Então, se você aqui fosse de 2 newtons e aqui de 3 newtons, então a força resultante é de 5 newtons na horizontal e para a direita. Tudo bem? Um segundo caso, quando os vetores são paralelos, só que possuem sentidos contrários. Seria essa situação. Imagine aqui um vetor u na horizontal para a direita e com esse comprimento. E agora um vetor v também na horizontal, porque é paralelo ao u, mas com sentido contrário. Está indo aqui para a esquerda. Tá? E de comprimento menor do que o comprimento u, de u no caso. Como somar esses dois vetores? Como somar o vetor u com o vetor v? Tá? Como realizar essa soma? Vamos lá. Venho aqui, desenho um representante do vetor u, do maior deles. Tá? Eu dou essa sugestão para vocês. Sempre que fizer a soma de dois vetores que têm sentidos contrários, construa um representante daquele que tem maior comprimento, no caso, maior módulo, maior densidade, tá? E agora vem aqui, ó, na extremidade desse vetor que você construiu, construa um representante do menor, no caso é o vetor v, logo aqui abaixo, tá? Mas aí você faz uma comparação aqui, ó, esteja na mesma linha dele aqui, tá? A partir de uma linha que seja paralela ao ponto extremo aqui de u, você constrói o vetor v. Então, coloquei aqui, né? Fiz um tracejadozinho aqui na vertical para ver que realmente esse ponto está alinhado com o ponto final lá do vetor u, e a partir desse ponto eu construí o vetor v. Então, tem o vetor u e o vetor v. Qual é o vetor soma u mais v? Será esse vetorzinho aqui, ó. Um vetor que inicia, né, que tem ponto de início comparado, né, ao ponto inicial do nosso primeiro vetor, que era aquele que tinha maior comprimento, e ele termina aqui na extremidade do último. Tá? Termina aqui na extremidade do último. Ok, como que a gente pode ter uma interpretação para isso? Vocês podem imaginar a questão de força também, tá? Imagina um corpo que está recebendo duas forças, no entanto, essas forças têm a mesma direção, no entanto, elas têm sentidos contrários, tá? Então, tem uma força aqui, um corpo aqui com uma força, vamos supor, de 5 newtons sendo aplicadas a ela, na horizontal e para a direita.
Aí nesse mesmo corpo vem uma outra força que tem a mesma direção, ou seja, é horizontal, no entanto é para a esquerda. Então vai ter alguém puxando essa partícula, vamos supor, para a direita e outra pessoa puxando essa partícula para a esquerda. Tá, mas a partícula que está sendo puxada, a força que está sendo aplicada para a direita é maior do que a força que está sendo aplicada para a esquerda. Então, essa partícula tende a se movimentar para a direita. E vai se movimentar mediante a que intensidade, né? Ou seja, qual que seria a força resultante sobre essa partícula? É equivalente a essa força maior subtraída por essa força menor. Então, se essa aqui tinha 5 newtons e essa aqui, vamos supor, tinha 2 newtons, 5 menos 2, 3. Então, a força resultante sobre a minha partícula vai ser de 3 newtons. A direção vai ser a mesma dos dois, que é a horizontal, e o sentido vai ser aquele que é o maior vetor, o que tem maior comprimento, aquele que tem maior intensidade, maior força, né? Ou seja, a partícula tende a se movimentar aqui, ó, na horizontal e para a direita, e essa força aqui resultante tem uma intensidade de 3 newtons, supondo que essa aqui de cima era de 5 e essa de baixo é de 2, ok? Então, o vetor soma U mais V, aqui é uma soma de forças, de vetores, mas que tem sentidos contrários. Então, que no final da ideia nos dá, no final das contas, nos dá a ideia de subtração, né? É você tomar a força maior e dela subtrair a força menor, porque ela é contrária, é uma força contrária. E a força resultante é esta que vai ter o mesmo sentido da maior delas, tudo bem? Assim vocês vão proceder na soma de vetores que têm sentidos contrários. Tá? E um caso agora mais geral, é o terceiro caso, é aquele em que mais ocorre, né? É aquele em que os vetores não são paralelos. Os vetores para vetores não paralelos. Vamos supor que eu tenho essa situação. Aqui eu tenho o vetor U e o vetor V, né? Direções completamente diferentes. Como somar esses vetores? Como obter o vetor soma, o vetor resultante soma entre esses dois vetores? Como somar U com V? Tá? Então, eu vou explicar dois métodos e é interessante que vocês aprendam os dois métodos, porque alguns exercícios vai ser mais fácil utilizar um deles, outros exercícios vai ser mais fácil utilizar o outro. Tá? Então, vocês têm que aprender os dois métodos. Como fazer isso? Escolhe-se um ponto, lá qualquer do plano ou do espaço, caso eu vou escolher aqui o ponto A, e a partir desse ponto A, você constrói o representante de um deles. Né? Eu optei por começar pelo vetor U. Né? A gente vai ver até no slide, em slide posterior, que a soma ela é comutativa, tá? Ou seja, se você vai somar o vetor U com o vetor V, tanto faz você começar pelo U ou pelo V, porque somar U com V é a mesma coisa que somar V com U. Tá? A soma de vetores ela é comutativa. Não importa por qual dos dois você vai iniciar, a resposta final, o resultado final, vai ser o mesmo vetor. Então, tracei um representante do vetor U aqui, com origem no ponto A e extremidade no ponto B. Tá? E agora, a partir desse ponto final, a partir da extremidade final do vetor U, eu vou traçar um representante do vetor V. Tá? Aqui, um representante do vetor V. Como que eu sei que é um representante do vetor V? Porque tem o mesmo comprimento, a mesma direção, já que eles são paralelos, e o mesmo sentido, já que está indo aqui para cima e um pouco para a direita. Tá? E vou chamar esse ponto extremo aqui de ponto C. Tudo bem? Então, construí o vetor U e a partir da extremidade do vetor U, eu construí o vetor V. Qual vai ser a soma resultante? Né? Qual que vai ser a soma resultante ou o vetor resultante da soma desses vetores U e V? Tá? É um terceiro vetor que tem origem no primeiro vetor que a gente desenhou e extremidade, ou seja, ponto final, lá na parte final do nosso último vetor. Tem uma seta aqui, ó, com origem no ponto A e extremidade no ponto C. Seria esse vetor. Esse é o vetor U mais V. Tá? Em outras palavras, uma interpretação que a gente poderia ter também em relação à força, mas já não é uma interpretação tão intuitiva assim, tá? Mas ela é aceitável, no caso, é perfeitamente aceitável. Tá? Se você tem uma partícula aqui no ponto A, tem uma força atuando sobre ela, representada por esse vetor U, e uma segunda força atuando sobre ela, que é
a força representada pelo vetor V, então essa partícula tende-se a movimentar nessa direção aqui, nesse sentido. Tá? Uma força para cá e outra força para cá, aplicada a uma mesma partícula. Ela não tende a ir nem para um e nem para outro, já que eles têm direções diferentes. Ela tende a ir a um meio termo aqui, dependendo das intensidades dessas forças. Então, ela tende a ir sobre essa direção e essa linha aqui. Tá? Então, esse é o vetor soma U mais V. Esse tipo de interpretação vocês vão entender melhor agora na outra forma que eu vou explicar aqui de somar vetores. Tá? Essa aqui é a mais fácil dentro delas. É aquela em que você constrói um vetor, a partir do final desse vetor você constrói o outro, e depois é só tomar a origem do primeiro e a extremidade do último e construir um vetor. Aquele vetor ali representa o vetor soma. Tudo bem? Se a gente tivesse 3 vetores, pessoal, vocês iam seguir com esse mesmo raciocínio. Constrói um vetor, constrói o segundo vetor, depois, a partir da extremidade do segundo vetor, constrói o terceiro. Aí, aonde esse terceiro terminar, vai ser o final, vai ser o ponto final do seu vetor resultante. Você vai pegar a origem em A e terminar lá no final do último, aquele vetor. Esse vetor que você vai desenhar, essa seta que você vai desenhar, vai representar a soma dos 3 vetores. Vamos supor que seja U, V e W. Então, vai ser o vetor soma U mais V mais W. Tá? Então, outra forma de somar 2 vetores. Agora, essa outra forma aqui, ela é mais aplicada quando você tem apenas 2 vetores. Essa primeira aqui, quando você tem 3, 4, 5 ou mais vetores, ela é muito fácil de ser aplicada. É só pegar a origem do primeiro e a extremidade do último. Agora, esse outro método que eu vou explicar aqui, ele só serve para você fazer isso de 2 em 2. Ou seja, se você tivesse que somar 3 vetores, você teria que pegar 2 deles e somar, achar a resposta e depois pegava essa resposta e somava com o terceiro. Ou seja, ele só pode ser trabalhado de 2 em 2. Vamos ver o porquê disso. Vamos lá, somar os vetores U e V com o segundo método aqui, que é o método de construção de paralelogramos. Vamos lá. Construo um representante de um vetor U. Então, escolhi um ponto A aqui. A partir do ponto A, eu construí um representante do vetor U. E esse ponto final eu chamei de B. Tá? Então, o vetor U é o mesmo vetor AB aqui. E a partir desse mesmo ponto de origem do vetor U, eu vou construir um representante do V. Tá? O que é diferente dessa situação aqui. Esse caso anterior aqui, essa forma de resolução aqui, eu peguei o ponto final do primeiro vetor para construir o segundo. Aqui não, eu vou construir os dois a partir de um mesmo ponto, que é o meu ponto A. Vou construir o vetor U, agora eu vou construir o vetor V, também iniciando no ponto A, né? Ou seja, ambos iniciam no mesmo ponto. Agora eu completo o paralelogramo definido por esses dois vetores. Tá? A gente afirma que, dados dois vetores não nulos e não paralelos, eles sempre determinam um paralelogramo. Como? É só, a partir do ponto D aqui, você construir um representante do vetor U, e a partir do ponto B, você construir aqui um representante do vetor V. Né? Ou seja, construir os lados paralelos aqui. Né? Aqui em cima, você vai construir um segmento que seja paralelo a esse AB, e aqui à direita, você vai construir um segmento que seja paralelo ao AD. Com isso, você vai completar o seu paralelogramo. E esse ponto aqui eu vou chamar de ponto C. Tá? Ou seja, de B para C, você tem um representante do vetor V, que é o AD. E de D para C, você tem um representante do vetor AB, ou seja, o vetor U. Tudo bem? Então, completou esse paralelogramo, como que eu faço para obter a soma do vetor U com o vetor V? Observe que é um paralelogramo. Todo paralelogramo, pessoal, admite duas diagonais, tá? Duas diagonais. Uma diagonal que vai de A para C e outra diagonal que vai aqui de B para D. O vetor soma U mais V é a diagonal do paralelogramo que também inicia no ponto A. Ou seja, é essa seta aqui. Ou seja, é o vetor AC. Então, o vetor soma U mais V é justamente o vetor AC. Ou seja, a diagonal do paralelogramo que tem origem no mesmo ponto em que se originou o vetor U e o vetor V. Entendido? Então, dados dois vetores, para a gente construir a soma, para a gente obter a soma entre eles, e esses dois vetores são não paralelos, é só a partir de um mesmo ponto você construir o representante daqueles dois vetores, completar o paralelogramo e traçar a diagonal que inicia no mesmo ponto. Aquela diagonal é o vetor soma. Beleza? Aqui ficaria mais fácil aquela interpretação, né? A intuição, né?
tratamento intuitivo de força sobre um porco. Imagine que aqui tem uma partícula A, essa partícula A sofre uma força nessa direção e nesse sentido, e uma segunda força nessa direção e nesse sentido. Então, essa partícula A tende a se movimentar aqui, ó, sobre essa diagonal, ou seja, de A para C. Né? Então, imagine, né? Um está puxando para um lado, o outro está puxando para o outro, o movimento tende a ser meio que uma parte de forma intermediária, né? Dependendo das intensidades disso aqui. Né? Ou seja, se o vetor U tiver um módulo maior, for mais intenso, tiver maior intensidade, então essa movimentação aqui vai ser um pouco mais próximo do vetor U. Agora, se o vetor V tiver maior intensidade, a gente vai ter um paralelogramo mais fechado aqui, né? Mais estreito, digamos assim. Né? E essa diagonal AC aqui seria aqui um pouco mais próximo de V. Tá? Aqui, como eu desenhei U e V praticamente com o mesmo comprimento, com comprimentos bem próximos, então por isso que o U mais V está passando basicamente no meio entre o U e o V. Tá? Continuemos aí.